Se eu não tenho o outro, eu não consigo diferenciar aquilo que eu tô aprendendo de Deus, se é Deus mesmo, se sou eu. Eu só consigo quando eu tenho uma alteridade mostrando pra mim que ele também tem comunhão com Deus, só que ele tem outros termos. Então, nesses outros termos eu posso aprender. Olha, Deus fala assim também. Então, por isso que a diversidade da igreja, ela enriquece a interpretação bíblica, porque senão a gente vai cair nos nossos ídolos pré-moldados. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Marcos Botelho. Eu separei, e você vai assistir agora, os melhores momentos de várias lives que eu faço semanalmente sobre interpretação bíblica. Antes da gente entrar no vídeo que eu separei, eu gostaria de dar uma dica para você que gosta desse assunto. Eu fiz uma sala de Telegram onde diariamente eu posto áudios e vídeos para quem está interessado em estudar a Bíblia e entender os princípios hermenêuticos. É de graça, é só você baixar o aplicativo, que é como se fosse um WhatsApp. E por que eu criei esse grupo de Telegram gratuito? Primeiro, porque fica mais fácil para mim mandar esse material para você. Segundo, porque não vai ter algoritmos. O que eu mando, a gente vai poder conversar diretamente. E terceiro, porque eu acredito que os princípios hermenêuticos de interpretação bíblica devem ser ensinados para todos e não apenas para pastores. Então a gente se vê na sala de Telegram, que você encontra o link aqui embaixo. Baixa agora. Vamos lá para o vídeo? O quão importante é a comunhão na temática bíblica? Eu sempre tenho uma abordagem bastante prática dessas questões, porque as minhas questões sobre esse assunto sempre partem dos temas da igreja, não necessariamente da minha igreja só, mas da igreja, né, no nosso tempo. Então, dito isso, né, eu acredito que a comunhão, ela tem um lugar na Bíblia de perpassar o texto bíblico todo, porque todo ele fala sobre esse tema de relação entre os seres humanos e Deus, e por isso também entre os próprios seres humanos. Então, ela, em toda a sua narrativa, né, ela traz esse tema dessa relação que tem os seus aspectos de alteridade, tem os seus aspectos de identidade, né, aquilo que a gente se assemelha, se diferencia de Deus, do próximo. Então, cada ponto a gente vai encontrar esse tema da comunhão, especialmente porque eu acredito que quando você tem um Deus que é triuno, você tem um desafio à lógica, que é o desafio da comunhão. Eu acho que o grande desafio que a Bíblia lança para a humanidade é refletir nessa possibilidade de unidade de diferentes, partindo da unidade mais diferente de todas, que é nós com Deus, né? Nessa perspectiva desse Deus tão diferente de nós, né? Esse caminho de separação até a comunhão, eu acho que ele é o grande caminho da narrativa bíblica, e isso se dá em vários aspectos diferentes, né? A nossa relação com Deus, nossa relação com o próximo, e todos aqueles temas, até das alienações que o Keller traz também, né? Aquilo tudo que é tão importante. Então, acho que é um tema central, né? Não tem como falar da narrativa bíblica de plano de Deus ou de reino de Deus sem falar de comunhão. E é isso mesmo, a gente põe palavras chiques, né? Como teologia da aliança, teologia de outro, mas na verdade é comunhão. Essa é a palavra ali que é mais conhecida ali, é comunhão. E quando Jesus vai resumir os mandamentos, é lógico que ele está citando também, ele está resumindo, mas ele está indo de acordo com a interpretação dos irmãos ali do segundo tempo, ele resume em duas comunhões, né? O próximo e com Deus. É bem isso mesmo. Agora, o que é comunhão na Bíblia? Ou pelo menos a comunhão que você quer abordar aqui no nosso bate-papo, que a gente vai ler, talvez uma carta, mas é que eu queria entender o que é essa comunhão que a gente vai falar, talvez esmiuçar um pouco mais a palavra comunhão. A comunhão, ela tem dois sentidos, eu acredito, primordiais na Bíblia, né? E que são simultâneos, inclusive. Porque tem um sentido da nossa comunhão com Deus, que é algo que já está na própria criação, nossa própria criação, nós somos colocados diante de Deus, como imagem de Deus, para esse tipo de relacionamento. Mas essa nossa comunhão com Deus, ela só é plena quando nós correspondemos com Deus na nossa comunhão humana. Como assim? Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, né? E aí ele coloca no jardim diante dele para o relacionamento, mas aí ele diz, não é bom que o homem esteja só. Por que o homem está só se ele está diante de Deus com quem ele partilha aspectos, né? Tantos aspectos de Deus que é partilhado pelo homem. Por que ele está só? Porque várias das
características de Deus não podem ser reproduzidas pelo indivíduo. Elas só existem em relação. Então, o tema da nossa comunhão com Deus passa pela nossa comunhão, e essa comunhão seria exatamente essa unidade em diversidade. É sempre uma tensão de um caminho de coincidência, vamos dizer assim, que só se estabelece quando há alteridade, ou um caminho de identificação que só se estabelece quando há alteridade. Não dá pra gente falar de comunhão se todo mundo for absolutamente igual. Isso aí não é comunhão, isso aí é réplica, é duplicação, sei lá, é mitose, meiose, sei lá. Mas a gente só pode falar de comunhão se a gente está falando de pessoas que são diferentes e que continuarão sendo diferentes. Isso é muito interessante. Elas podem ser uma em comunhão, como é o desafio lá do Gênesis, o Adão falando sobre Eva, né? O homem falando sobre a mulher, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne, e aí é dito lá que eles são um, né? Mesmo sendo dois, sempre serão dois. A Eva não vai se transformar em Adão, né? Você sabe que eu estava lendo hoje uma passagem, e aí quando Labão vê Jacó e vê que ele é parente, ele usa essa expressão, até que enfim uma pessoa que é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, uma das coisas que eu sempre falo em hermenêutica é que quando você procura a expressão na palavra de Deus toda, ainda mais no mesmo rolo que é em Gênesis, os dois, a expressão segunda vai reinterpretar ou te ajudar a ampliar o significado da primeira, e da primeira vai ampliar da segunda. Então, quando a gente lê só essa expressão de Adão para Eva, a gente pensa que assim, até que enfim alguém, a minha imagem e semelhança, que é igualzinha do meu osso, porque um pouquinho antes ele passeou ali no Jardim do Éden, ele olhou os animais, deu o nome, não achou ninguém que estava interessado. E aí Deus faz a mulher, mas ali é uma expressão muito mais até que enfim alguém da minha espécie, até que enfim alguém do meu parentesco, e não alguém que é igualzinho a mim. Então, você falando isso, eu lembrei dessa expressão que acontece algumas vezes na Bíblia. E esse tema do parentesco, ele é muito importante, a gente precisa pensar muito nele, porque há esse caminho dessa família que se torna uma família mundial, a partir de Adão, mas a partir de Abraão também, né? Então, Labão pode dizer, esse sim é da minha família, mas essa história vai se desenvolver até chegar em sermos todos filhos de Abraão, como Paulo fala em Romanos, né? Então, esse tema de um Deus que está constituindo uma família de todos os povos, e isso é a comunhão, né? Esse plano de Deus de incluir todos na sua família. Eu gosto muito de uma coisa que o Wright fala, que ele diz, a gente acha que Jesus morreu pra gente ir pro céu, mas que na verdade o que tá acontecendo é que Jesus tá formando um povo. Então, o tema central da Bíblia não é a nossa transladação pro céu, né? Pra usar um termo bem ruim, né? A nossa ida pro céu, mas é a formação de um povo daqui pra eternidade. Claro que o tema da eternidade está presente, mas essa formação desse povo. E aí, tem uma coisa que é importante a gente lembrar, e uma coisa que o Bonhoeffer coloca bastante, que a comunhão ela é obra de Deus, ela não é obra nossa. É claro que ela passa por uma forma de viver, por uma forma de tratar o outro, ela passa pelas maneiras como a gente lida e vive, e tem trocas e experiências e tal. Só que, antes de mais nada, essa comunhão é um plano de Deus de formar essa família, e é uma obra que Deus efetua. Então, é uma dádiva de Deus, é isso que o Bonhoeffer fala lá no Vida em Comunhão, né? A comunhão é uma dádiva de Deus. Então, se ela é uma dádiva de Deus, e ela é uma obra de Deus, eu já acho que a gente precisa refletir em como a gente faz hermenêutica, porque a gente tem o costume de pensar a hermenêutica como o estabelecimento das nossas fronteiras. Nós valorizamos muito o texto bíblico, isso é importantíssimo, né? É central, porque é Deus falando, mas a gente vai para a Bíblia pensando quem tá para dentro e quem tá para fora dentro da leitura. Que leituras a gente pode considerar para dentro, que leituras a gente tem que considerar para fora. Mas antes de sequer a gente ter a Bíblia e antes de sequer a gente ter capacidade de interpretar, ou de nós darmos a carteirinha de quem tá na família de Deus e quem não tá, é Deus que une os povos nele em Cristo. Isso passará por uma confissão no momento certo, passa sim por uma confissão. É importante a gente tratar esse assunto em termos confessionais? É importante, mas a gente precisa sempre considerar que na história da interpretação bíblica já houve guerras viscerais por textos que hoje a gente não briga mais. Então, naquele momento, um teólogo mandaria o outro pro inferno, e hoje a gente tá de mão dada cantando no culto da reforma, entendeu? Na reforma na qual eles estavam brigando. Então, pensar esse agir espiritual de Deus e essa dimensão espiritual e mística da comunhão tem um efeito na hermenêutica, eu acredito. Porque a gente não deve considerar a hermenêutica só no ponto de vista individual. Isso é óbvio, a gente dialoga com as tradições. Mas com que espírito a gente dialoga com as tradições? Não só no espírito inquisitorial, apologético. A gente dialoga com as tradições no espírito de família também. Isso é importante.
Uma coisa que a gente tem feito lá na nossa igreja, Comunidade da Vila, alguns anos atrás começamos a ter a experiência da hermenêutica coletiva, aonde o pastor não lê o texto mais sozinho. Só do fato de você não ter o olhar sozinho do texto, e você ter 4, 5, e hoje tem mulheres e homens que participam dessa hermenêutica e trazem, e músicos, e cara que adora uma sistemática, tudo, ele enriquece demais o texto, traz coisas muito novas, e é uma escadaria que é construída em pouco tempo, coisa que eu estudo sozinho, como eu estudei sozinho muito tempo, demorava, e às vezes não era nem possível. Então, a gente gosta de ler um comentário, de Keller, N.T. Wright, entre outros, e a gente faz essa escada com eles. Mas a gente tem gente do nosso lado que a gente pode usar, e aliás, que a igreja usou. Nunca se leu a palavra de Deus na Bíblia sozinho. Era raro. Você tem ali um relato do eunuco, de alguém que estava ali no rolo, saindo, mas a grande maioria, sinagogas, o Antigo Testamento, era nas festas, eram juntos. Então, a Bíblia é um livro para ser lido coletivamente, em uma hermenêutica coletiva, numa aplicação comunitária de comunhão, né? Desde o processo, mas também nesse negócio que você falou, da hora que você lê, existe o posicionamento que naturalmente a gente já faz. Por exemplo, eu vou ler a parábola lá do bom samaritano. Logo de cara, você já se posiciona, ou você é o bom samaritano, ou você é sacerdote levita. Às vezes, raramente a gente se coloca como o cara que é assaltado, ou até mesmo, como alguns alegóricos faziam, pais da igreja, a gente pode ser o jumentinho ou o cara da hospedaria, aí vai forçando. Mas esse exercício, ele é um exercício que, se você naturalmente, ao ler o texto, sempre se coloca no mesmo lugar, na hermenêutica coletiva, alguém vai te puxar a orelha falando, mas e se a gente é esse? Isso é muito bom. E tem aspectos da experiência das pessoas que tocam muito. A Bíblia é cheia de exemplos assim, e a gente nem sempre percebe isso. Uma vez eu, num grupo de Telegram, muitos anos atrás, eu fiquei realmente com dúvida, assim, com o pessoal, os ouvintes do Bibotalk, eu perguntei assim, olha, faz diferença a gente ter teólogas, mulheres? A maior parte das pessoas naquela época disse, não faz diferença, não faz diferença. Tanto faz, a verdade é a mesma, qualquer um que lê a verdade vai chegar à verdade, então não importa quem seja o teólogo, o importante é que o texto tenha sido exposto fielmente. Só que a Bíblia não ensina desse jeito. Isso tem cara de pensamento moderno, de achar que uma verdade é quase grego. Eu vou lá, usar a técnica certa, eu posso ser até um ateu, a verdade está lá. Exato. Posso até ser isso é muito interessante até para alguns desdobramentos das igrejas contemporâneas, né? Mas uma coisa que é interessante, assim, quando você olha na Bíblia, tem vários exemplos desse tipo de distinção. O meu preferido, disparado, é o exemplo das filhas de Zelofeade, porque tem lá a história em Números, né, das filhas de Zelofeade, as mulheres, 5 mulheres que o pai morreu, não tinha nenhum filho, as terras do pai iam ser distribuídas pela família, pelos irmãos e tal, o nome do pai ia sumir, não ia continuar, as terras do pai não iam continuar na família, elas vão lá e recorrem a Moisés e falam, olha, essa lei não está contemplando esse caso, em que o nosso pai morreu e só deixou 5 mulheres. E aí Moisés vai consultar Deus. Aí eu sempre digo isso, Moisés é o teólogo mais imediato que existe, porque não tem nenhuma mediação, ele ouviu de Deus mesmo. Ele não tem tradição com o que dialogar quase, porque ele tá ali diante de Deus, claro que ele tinha, né, mas... Aí ele vai a Deus de novo falar, e Deus diz, elas estão certas. Quer dizer, elas vieram questionar um ponto da palavra de Deus, então é teologia, porque foi Deus que falou os mandamentos, né? Elas vieram questionar um ponto do que Deus falou, para o homem que é o mediador do que Deus falou, porque Deus deu pra ele, e ele é que passou pro povo. Esse homem vai a Deus e ele diz, elas estão certas. Moisés nunca teria aprendido isso se elas não tivessem interpretado o que Deus falou, se elas não tivessem ido até ele. Isso vai acontecer, de novo, no Novo Testamento. Paulo fala lá em Romanos, olha, eu vou até vocês compartilhar algum dom, e depois fala, não, nós nos encorajarmos mutuamente. Então ele vai dar alguma coisa, ele vai receber alguma coisa. Quando a gente vê Paulo e Barnabé indo até Antioquia para ver o que é que tá acontecendo lá com esses gentios todos entrando, é ali que eles aprendem algo sobre aquela aliança de Deus, a partir dessa pessoa, ou Pedro com Cornélio mesmo. Jesus não deixou claro, explícito, ainda que ele tenha falado bastante sobre isso, mas ele não deixou, olha, presta atenção que vocês vão ter que resolver essa parada quando eu subir, que é o que eles resolvem lá em Jerusalém, né? Jesus não falou assim, ó, presta atenção, quando alguém disser, não, tem que circuncidar, eu tô falando, os gentios não precisam circuncidar. Jesus não disse, ele podia ter dito. Tudo isso foi conhecido no contato de cristãos judeus com cristãos gentios. Os cristãos judeus que andaram com Jesus aprenderam isso no contato com os cristãos gentios. A gente precisa dessa diversidade. O Miroslav Volf fala isso, né? Ele fala
que se eu não tenho o outro, eu não consigo diferenciar aquilo que eu tô aprendendo de Deus, se é Deus mesmo, se sou eu. Eu só consigo quando eu tenho uma alteridade mostrando pra mim que ele também tem comunhão com Deus, só que ele tem outros termos. Então, nesses outros termos, eu posso aprender. Olha, Deus fala assim também. Então, por isso que a diversidade da igreja, ela enriquece a interpretação bíblica. Porque senão a gente vai cair nos nossos ídolos pré-moldados. É interessante essa diversidade e a importância. A gente vê no agradecimento de Romanos, ali em Romanos 16, o número de mulheres sendo citadas que participavam. Ali está a discussão sobre se Júnia é uma apóstola. Não existe Júnia homem, né? No Novo Testamento. Os caras querem forçar, sei lá, achar em algum lugar. Mas mesmo tirando isso, tem muitas outras ali. A Priscila sempre ser citada primeiro como uma liderança ali. Isso que eu só estou falando de comunhão, de interpretação. Mas também, eu estava vendo esses dias, Mateus, quando a gente vai ler o Evangelho de Lucas, ele tem muita diversidade. Está muito escancarado, até talvez porque Lucas é um gentil ali escrevendo. Mas Mateus, ele é um livro muito mais da comunidade judaica. Não foi escrito por Deus, mas ele está ali como o processo de transição entre a antiga aliança e a nova. É o primeiro ali, muito mais claro ali. E nas duas aparições de gentios, Jesus deixa claro, ou Mateus deixa claro nesse episódio, que Jesus elogia os de fora. Lá em Mateus 8 aparece um centurião querendo que o seu servo fosse curado. Ele usa uma lógica grega, talvez romana, sobre eu mando e eles obedecem. Também no campo espiritual, se eu não me engano, pode ser assim. E Jesus fala, caramba, nunca vi fé igual a essa Israel. Mais pra frente, existia a mulher Cirofenícia, que Jesus pega aquele ditado, que às vezes é tão difícil de interpretar, que eu não vou tirar da boca dos judeus, das crianças, dos filhos, para dar para os cachorrinhos. E ela responde, olha, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem, e ele elogia de novo. E aí culmina em Mateus 28 a grande comissão, todas as nações. Então, assim, essa leitura diversificada, é por isso que é muito perigoso, é por isso que é antibíblico uma igreja homogênea, uma igreja só de direita, só de esquerda, uma igreja só de rico, uma igreja só da periferia, só de brancos ou só de pretos. A gente tem que zelar por essa comunhão. Eu acho que pode parecer, porque atualmente tem esse discurso da pluralidade, mas isso é muito mais bíblico, muito antes. Exatamente. É muito mais bíblico, muito antes. Passa pela própria história de reconciliação. Acho que a história de reconciliação de Deus com a humanidade, ela se reproduz de novo nas nossas histórias de reconciliação em tantos aspectos diferentes. Isso é uma coisa muito importante. Né? A gente precisa hoje agradecer pela bênção da alteridade. A gente tem que sair do deserto do igual, a gente tem que sair do inferno da homogeneidade. A gente precisa do outro que nos choca, do outro que nos abala em termos de abalar convicções. Isso não significa que não haja uma verdade explícita e objetiva de Deus e que não haja formas de compreendermos essa verdade. Há verdade e ela é cognoscível. Contudo, nós ao diversificarmos as interpretações e colocarmos sobre o crivo de um julgamento comunitário de convivência, que isso também é muito importante, a retidão da doutrina, ela não é julgada desse jeito cartesiano que você falou, né? A verdade pela verdade. Ela é julgada pelos frutos da comunidade. O teste da ortodoxia é a vida da igreja. Não é o contrário. Não é o teste da igreja que é a ortodoxia dela. Essa igreja é muito boa, muito ortodoxa. Não. É a ortodoxia da igreja que é julgada pela vida dela. Então, nessa história toda, que se manifesta essa grande história de nós nos aproximarmos de Deus também. E quanto mais a gente caminha para resolver esses problemas que às vezes nos chocam, mas que nos clamam por reconciliação e perdão e unidade, mais nós estamos nos aproximando do conhecimento dessa verdade divina objetiva. E não o contrário. Essa ideia de que, olha, você está corrompendo a verdade porque você está ouvindo vozes dissonantes, eu acho que isso é complicado. A Bíblia fala pra gente provar as profecias, né? Ela fala pra gente sim julgar e separar o falso ensino, mas você não vai fazer isso se você não ouvir. E isso se insere em comunidade. Até porque é na comunidade que vai se dizer, olha, a gente crê desse jeito, você crê desse jeito? Não, não creio. Explica o que você crê. Eu creio assim. Não, isso não tá casando aqui com a comunidade, não. Então você não é dessa comunidade, entendeu? A gente encara a sã doutrina como um cristal que alguns querem proteger. Eu sou o guardião do cristal da sã doutrina. Mas a sã doutrina, ela deve ser protegida
regida na vida prática da igreja. É igual as cartas lá em Apocalipse para as igrejas. Se você não ama, se você não faz justiça, aí ela tá morta. Essa doutrina, ela é falsa, ela é anátema. A gente precisa resgatar o papel da sabedoria hebraica, que no Novo Testamento é encaixado no Espírito Santo. E a gente muda o nome sabedoria para discernimento. Mas os judeus, eles gastavam livros, rolos, só para sabedoria. Eles sabiam que existia uma sabedoria popular, isso é Provérbios, que Deus está ali na prática ali do povo, Exato. essa sabedoria. Você tem a sabedoria de que nem tudo é uma moeda de troca ou é a lei da semeadura. Não. Jó tá aí para mostrar que lei de semeadura, caramba, Deus faz o que quer e ainda é justo. Mas isso tudo, você imagina, a teologia dos amigos de Jó é a teologia que mais se encaixa com a teologia que a gente vive hoje no Brasil. E o final do livro de Jó fala: Deus castiga os amigos de Jó. Ele vai dando penas e depois castiga Jó porque não teve o respeito. Bom, o livro é complexo, por isso que é sabedoria. E quando a gente tem o Espírito Santo, a gente pensa que eu que dou aula de hermenêutica, o pessoal fala, não precisa estudar, não precisa ver os princípios de interpretação, só pede para o Espírito Santo. Eu sempre falo, o Espírito Santo, ele não traz conhecimento no sentido lógico, no sentido acadêmico, ele não vai ficar bancário. Senão, sempre no top 10 dos vestibulares estavam os crentes piedosos. Deus dá discernimento, sabedoria pra gente, no que estudou, entender o que é de Deus na interpretação. Nesse tema da sabedoria e de comunhão, é interessante a gente pensar um salmo de sabedoria, que é o Salmo 1, né? Como ele coloca ali a questão, o que conhece a lei do Senhor, ele tá no movimento do caminho. O escarnecedor é que tá parado, que tá na roda. E aí tem duas comunidades ali. A roda dos escarnecedores é uma comunidade, mas você tem a Assembleia dos Justos, que é a comunidade final, que o escarnecedor ou que o ímpio não sobrevive. Então você tem essas duas comunidades existindo, né? A Assembleia dos Justos, ela é essa árvore plantada em Ribeiro de Águas, é dinâmica nesse sentido, porque ela frutifica. Então, o teste da lei é o fruto, diferente da moinha que o vento espalha, que sempre parece estar em movimento, mas na verdade não tem vida, ela já foi planta, ela já foi viva, mas ela não dá fruto, ela está sendo soprada. Ela tem semelhança de liberdade, mas na verdade nem livre ela tá presa no vento. A árvore está livre do vento, está presa no solo. Então, essa questão da vida, do desenvolvimento, da caminhada, isso está presente nesse conhecimento da lei do Senhor, no qual se medita de dia e de noite, né? Essa sabedoria encarnada, o corporificado, é muito importante. Né? Isso se vive na igreja. Você vai ficar na sua casa, ouvindo podcast, assistindo live, e não vai viver o que se aprende em comunidade de fé, com as rusgas e as doçuras da comunidade, você não vai viver a plenitude da comunhão. Já que a gente está numa live de interpretação, quero puxar uma interpretação do Salmo 1, né? O Salmo 1 é um salmo-chave que, na verdade, ele deve ser repetido e ele vai abrindo as portas da coleção dos salmos, né? Das 5 coleções. Mas é interessante que eu tenho me debruçado na vida de José, né? E é muito bacana ver a semelhança do Salmo 1 com José, porque no final, quando Jacó tá dando as figuras, as bandeiras de cada filho, cada um vai recebendo. Judá recebe o leão e José recebe a árvore frutífera que está junto ao ribeiro de água. E aí a gente começa a perceber que é meio óbvio, o salmista, quando tá escrevendo ele tá pensando em José, que ele não é o que assenta na roda dos escarnecedores. Qual é o desafio do começo da vida de José que fez ele ser vendido pro povo? É porque ele, além de não sentar na roda dos irmãos, ele ia e relatava aquilo pro pai, como os irmãos estão fazendo coisa errada. Como a narrativa de Moisés, e eu falo de Moisés para irritar os liberais, a narrativa de Moisés não traz um pecado muito claro para José, por alguns motivos, Moisés tira isso da narrativa, a gente quer colocar que ele é fofoqueiro, que ele é orgulhoso, vaidoso, porque o autor da Bíblia nunca coloca a descrição física de ninguém e fala que José é bonito, né? Então, ali é igual falar que Saul é alto e Davi é baixo, tá dizendo do caráter mais do que da aparência. E aí, para mim é forte, agora eu quero voltar na comunhão, porque para José ser uma árvore frutífera que dá o fruto no devido tempo, junto ao ribeiro de água, igual o Salmo 1 fala, ele abre mão da única companhia que ele tinha, que era os irmãos. É uma coisa radical, mas isso você encontra na comunhão. E quando os irmãos se redimem, ele resgata isso lá no final. É outra coisa que a gente fica vendo ele colocando prova, fala, pô, que cara birrento, perdoa logo. Mas aquilo tem toda uma construção sobre a redenção dos irmãos, através da figura de Judá, que precisava ser redimido também. É muito bonito quando a gente vai ler a Bíblia com o óculos da comunhão, porque a gente vai vendo que, como você falou, de Gênesis a Apocalipse, a comunhão está entrelaçada ali.
Quando a gente fala de 1 Coríntios, qual é o maior problema que você acha que eles estão tratando ali? Paulo coloca logo no início que eles têm um problema fundamental, que é o que gera o resto, né? Que é o problema da carnalidade, né? Ele fala, se vocês não fossem carnais, vocês teriam entendido, mas como tem divisão entre vocês, isso mostra que vocês são carnais. Então, quer dizer, é a carnalidade que aponta para essa divisão. Que, em oposição com o que seria ser, de fato, espiritual, um termo que ele usa também em momentos diferentes, com significados até diferentes, envolve justamente você estar preso em questões outras que não seja o próprio Senhor Jesus Cristo. O Stott, se eu não me engano, ele fala isso, que para Paulo, a carnalidade é depositar sua confiança em qualquer coisa que não seja Jesus. Então, às vezes, você é carnal por depositar sua confiança na lei. Às vezes, você é carnal por depositar sua confiança no pecado, no prazer. Você é carnal por depositar sua confiança no poder, ou, né, em outras coisas. Então, não é tão objetivo, talvez, né, lá num texto do Stott. Essa carnalidade se manifesta nessas divisões e é porque eles, de fato, observam essas lideranças da igreja com olhares carnais. Eles não conseguem enxergar em Paulo, Apolo, Pedro, as testemunhas da palavra da cruz. Enxerga neles o que há de diferente, ou sei lá o que eles enxergavam, né? Ah, Apolo é muito bom orador, Pedro é, sei lá, né? Que eles vão olhando e achando o que faz mais sentido, ou o que não vai. Ou seja, são olhos a partir de outros temas. E que corresponde muitas vezes com o que há em cada um de nós, né? Todo mundo que diz que tem uma doutrina correta, que é o ponto de divisão, todo mundo busca essa divisão por amar a verdade, né? Se convence que ele ama a verdade. Geralmente tá atrelado com outras coisas, mas em geral as pessoas não estão brigando por maldade pura e simples, por ódio do outro, né? Não, eu odeio quem pensa desse jeito. Não, eu amo essa verdade. Isso é muito verdadeiro. Só que isso muitas vezes é com base num julgamento carnal que nos coloca como os juízes, né? E a partir dessa posição de mérito, seja um mérito intelectual, um mérito de estudo, um mérito que for, me coloca na posição de poder excluir o outro, pensar o outro é outra coisa e tal. Então Paulo, quando escreve, uma coisa que me chama muita atenção naquele início é que tinha gente lá que era da parte dele, que apoiava ele, né, entre aspas. E ele não diz, olha, esses estão certos, calem-se os outros todos. Ele nem chega a dizer que os que dizem que são de Cristo estão certos. Ele não coloca nenhum tipo de, olha, eles estão certos, que eles estão seguindo Cristo, todos os outros estão errados. Não, ele fala, olha, se vocês tivessem ouvido de fato o que o Espírito diz, se vocês tivessem de fato ouvido a pregação da loucura da cruz, da mensagem da cruz que eu prego, do que vem da mente de Cristo, vocês não estariam disputando por essas coisas, vocês seriam espirituais, vocês seriam unidos. Não sou eu que tô certo, quem tá certo é a palavra de Deus, da qual eu sou um pregador, Apolo é um pregador, Pedro é um pregador, todos nós somos pregadores, né? É interessante que uma outra interpretação que eu vi esses tempos é do Tim Mack, lá do Bible Project. Ele fala o seguinte, que a palavra no Novo Testamento, sarx, ela vai pegar do Antigo Testamento, quando falava da carne, né? E quando tá lá em Gênesis 6, que Deus vai desconstruir, descriar a criação em Noé, ele fala assim, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, ou em Adão, né? Pois este é carne, e os seus dias serão 120 anos. A interpretação clássica aqui é que esses 120 anos é a redução da idade, mas depois muita gente viveu 200, 300 anos. A interpretação mais antiga é o tempo até o dilúvio chegar. Não vai viver mais do que 120 anos, porque vai vir a desgraça. Mas o mais interessante é o seguinte, toda carne sem o espírito é uma carne, uma matéria, é uma vida sem vida, é uma não vida. Então, quando os autores do Novo Testamento começam a emprestar nessa cabeça judaica que eles tinham para aplicar na carne, é toda ação que não tem o Espírito Santo, ela é uma ação, mesmo que correta, aparentemente, ela é uma ação morta. Não importa que vocês estão me defendendo, vocês estão me defendendo sem o Espírito Santo. Você pode defender a sã doutrina. Essa é a parada que o pessoal às vezes não entendeu. Se uma igreja está fazendo uma doutrina muito correta aos nossos olhos, mas não está praticando no Espírito Santo, ela está fazendo tudo errado. E, de novo, olha só como ele coloca que a prova disso é a divisão deles, né? Então, de novo, ele está julgando a doutrina que eles professam pela forma como a igreja vive. É claro que tinha questões doutrinárias lá, várias aparecem, né? Várias questões que Paulo fala ali são respostas a perguntas que ele recebe, a gente acredita, né? Porque ele começa do nada a respeito disso, então parece que ele tá respondendo perguntas que foram mandadas para ele. Então, assim, tem toda essa questão, mas tem esse fio que une, que é essa confusão toda porque eles não conseguem conviver. Ele vai tanto demonstrar o problema da igreja, como refletir na solução a partir da figura da ceia, que é uma coisa que eu acho bonito como ele faz. Porque ele coloca a ceia lá e ele vai
vai dizer, olha, vocês estão manifestando tanta divisão até na ceia, que quando vocês participam da ceia, não é a ceia que vocês comem, porque cada um come numa hora. Então, quer dizer, nem o horário vocês conseguem respeitar. Ou melhor, nem a unidade, né? O horário a gente pensa muito em relógio, não tinha, né? Mas nem esperar todo mundo chegar, vocês conseguem. São tão centrados em vocês mesmos. Nesse tema da ceia, eu gosto de pensar assim que há aspectos aqui que Paulo coloca, dimensões dessa comunhão, que ficam muito testemunhados na ceia. E que a gente pode pensar a partir delas para ter uma visão equilibrada da comunhão cristã também, né? Porque antes de mais nada, ele vai ressaltar essa ideia de que a nossa unidade, ela é uma unidade em Cristo, né? Eu digo que é a dimensão mística da comunhão cristã, né? Pela ideia da nossa união mística com Cristo, né? Interpretações reformadas na ceia. Eu sou batista memorial, mas eu gosto de aprender com outras tradições. Então, essa questão de que nós, de fato, independente de você achar que está acontecendo na ceia ou não, nós estamos unidos a Cristo de maneira mística, de maneira espiritual. Nós estamos, independente disso se acontece na ceia ou esse estado perpétuo, né? A gente está unido misticamente a Cristo. E se eu estou unido a Cristo e você está unido a Cristo, nós estamos unidos uns aos outros. Esse é um tema que Paulo vai usar para falar da nossa união como corpo, a cabeça, que é Cristo. Então, nossa união com Cristo é uma união de uns aos outros. Isso se dá na ceia. Por que a gente, mesmo a minha tradição memorial, eu posso falar, puxa, é só um memorial da morte de Cristo. Beleza, mas por que tem que comer então? Para lembrar da morte de Cristo, eu posso assistir Paixão de Cristo. Eu vou lembrar do mesmo jeito. Eu posso cantar, eu sei que foi pago um alto preço, eu vou lembrar do mesmo jeito. Eu não preciso comer. Por que comer? Porque tem ali um símbolo, tem ali uma reflexão. Aquele pão que é o corpo de Cristo vai fazer parte do meu corpo. Na verdade, eu tô me unindo àquele pão. Agora, se todo aquele pão fala do único corpo de Cristo, todos nós estamos unidos num corpo só. Então, ao receber o pão e me unir ao pão pela digestão, eu estou, na verdade, testemunhando da minha união com Cristo pela fé. E isso é um testemunho de que, a despeito da minha ignorância sobre a Igreja Universal, porque eu não sei todo mundo que faz parte desse corpo, há um corpo em Cristo que independe do meu julgamento a respeito de doutrina, de batismo, de onde que se deve cultuar, se é no monte, no templo. A despeito de qualquer uma dessas coisas, há uma união com o Espírito de Cristo. E isso é muito sério e muito importante para nós pensarmos termos de identidade, por exemplo, hoje. Eu não posso ser um racista porque no corpo de Cristo do qual faço parte, há brancos, negros, árabes, japoneses, aborígenes, indígenas, há gente de todos os lugares, né? E de todas as etnias. Então eu não posso nem participar da ceia de Cristo, porque eu não posso me unir ao corpo de Cristo e dizer que eu sou um com Cristo, se eu não disser eu sou um com a Igreja de Cristo, com todos esses povos. Eu não posso dizer isso. Eu gosto muito daquela verdade de que os credos que nós subscrevemos, todos eles trazem creio na Igreja. A gente crê em Deus, a gente crê em Cristo, a gente crê no Espírito, mas a gente crê na Igreja. Crer na Igreja é condição, em termos doutrinários aqui, crer nesse milagre da Igreja. E da mesma maneira que a morte e a ressurreição de Jesus, por exemplo, que fazem parte do credo, antecedem o próprio credo, a Igreja antecede essa própria doutrina, porque ela é essa obra de Cristo. Então, há uma humildade de comunhão que eu devo exercer na ceia. Ao participar da ceia, eu estou dizendo, olha, eu sou um com Cristo, por obra de Cristo, não minha, e Cristo inclui na sua família gente que eu não sei, que talvez eu nem incluiria, mas quem decide é Ele, não sou eu. Aquela frase famosa, né, quem tem Deus por pai não escolhe irmão, né? No capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo fala no versículo 16 e 17, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Então, há essa ideia de que, por participar desse mesmo pão, desse mesmo corpo de Cristo, nós todos somos um. Lide com isso. E essa é uma dimensão da ceia, não é a única. Porque aí Paulo vai falar também no desenvolvimento, ele vai dizer assim, olha, o que eu transmiti para vocês foi o que eu também recebi. Então tem uma unidade que também é doutrinária. Ela tem, antes de tudo, é uma unidade mística. Porque antes de haver doutrina, há a obra de Cristo, há o amor de Deus, há a trindade como comunhão, há Deus falando não é bom que o homem esteja só, há confusão de línguas em Babel, mas há Deus chamando Abraão para ser um só povo. Tem tudo isso. A obra da comunhão de Deus está existindo. Mas aí tem a dimensão doutrinária. Eu passei para vocês o que eu também recebi, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou do pão. Eu estou numa tradição doutrinária com os apóstolos, com os outros apóstolos que me antecederam, que estão nessa tradição com Jesus Cristo, com os profetas, com, né, essa tradição, essa linha. Há uma dimensão doutrinária. Então, eu parto sim, e é importante colocar na mesa a questão de doutrina. Se não fosse importante, Paulo não ia dizer que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé era vã. Ele está colocando um aspecto doutrinário como sendo aquele que julga a própria vida da doutrina, a própria vida da fé, né? Se essa doutrina é falsa, então não adianta nada, vamos embora.
embora, cada um vai para sua casa e vão fazer outra coisa. Então, é importantíssima a doutrina, só que ela já pressupõe uma obra de Deus, que é uma obra da comunhão. A gente, quando vai falar de hermenêutica, a gente fala de pressupostos, né? Tem o pressuposto de que Deus fala, alguns vão ampliar esse pressuposto para falar do pressuposto da unidade das escrituras, né? E pressupostos diferentes para tradições diferentes. Mas um pressuposto que a gente precisa ter para analisar a escritura é o pressuposto da comunidade. Deus deu a sua palavra para um povo, Deus deu a sua palavra para a comunidade. Então a gente precisa pensar nesse aspecto também. É um povo que é formado. Então eu não pego a Bíblia e recebo uma revelação nova a despeito de qualquer coisa. Não. Há diálogo. E esse diálogo vai definir identidade, com certeza, mas vai definir alteridade também. Vai definir quem faz parte do mesmo tipo de confissão e quem não faz parte. E a gente pode, em determinados momentos, falar, olha, isso aqui não corresponde àquilo que Jesus Cristo ensinou. Isso aqui não pode ser dito, eu estou transmitindo o que eu também recebi, porque isso não foi dito. Paulo dá a impressão que ele está quase se irritando aí no capítulo 10. Paulo, ele tem uma característica em todas as cartas dele, que ele sempre, na maioria, ele tira uma parte para colocar na prática. Isso é uma dimensão judaica. Você entende o princípio e depois vê na prática, porque não dissocia. E aí ele fala, ó, alguns vocês não estão esperando, né? A gente é moderno, a gente vai fazendo tudo um símbolo. Não tem aquele negócio, você pega o cálice e espera todo mundo receber para tomar junto. Se a pessoa entende o que Paulo tá falando, que não tem nada a ver com isso, bacana. Tem um cara que falava o seguinte, a ceia, cada vez a gente vai botando mais símbolos na ceia, né? Era o suco de uva que representa o vinho, que representa o sangue. É o pão puma cortado que representa o pão sem fermento, que representa o corpo. E aí é o esperar todos, né? Mas ali, claramente, era um problema da elite de negócios que eles estavam se reunindo para muito mais que comunhão, para fazer segundo os interesses. E eles comiam tudo. E já estavam bêbados, de tanto já terem celebrado sem ter chegado a igreja toda. Quando eu falo a igreja toda, eram os pobres, eram os que não interessavam para eles, eram as mulheres. E aí Paulo vai dizer, isso não é ceia. Não adianta nada a gente esperar todo mundo pegar o cálice e no nosso discurso a gente ser excludente, a gente não tá nem aí com nada, a gente tá fazendo. Qual que é a sua interpretação do e por causa disso tem alguns que estão doentes? Eu quero saber se passa pelo que eu acredito ou não. Tem gente que vai dizer que tá falando mesmo de pessoas que morreram por essa questão, né? Doenças mesmo físicas e tal. Eu não acho impossível, não acho que seja errado. Eu não costumo trazer esse tipo de mensagem na igreja. Vão se julgar direito, você vai aí ficar doente. Porque poderia até ser como uma comparação ao Santo dos Santos, alguma coisa assim de não estar digno, né? Mas sim, você tá falando da parte do digno, né? Tem gente que vai dizer o seguinte, olha, examine-se a si mesmo para estar digno de participar da ceia. O Paulo Júnior fala, né? Se você acha que você tá digno para comer o corpo de Jesus Cristo, você pode comer todo mundo. Só que o outro aspecto, eu acho que às vezes ele dá uma tirada dessa massa mais do texto. Quando você fala assim, não, a ideia é justamente ser consciente da sua indignidade. Então, por ser consciente da sua indignidade, você entende que você pode participar da mesa, porque é pelo mérito de Cristo e não seu. Isso faz todo sentido em termos de evangelho. Só que, quando ele fala para examine-se o homem a si mesmo, ele tá dizendo que a gente tem que discernir o corpo. Ele não tá falando só que a gente precisa entender o quão pecadores nós somos. Isso aí é excelente, tem que entender mesmo. Mas existe mais coisa, eu acredito aí. E o que eu acredito é o seguinte, discernir o corpo seria entender o que é que você tá fazendo ali, ok? O corpo de Cristo é o sangue de Cristo. Beleza. Eu acho que as discussões de transubstanciação, consubstanciação, né, que os Lutero nunca disse isso, né, mas que a gente atribui a ele, de presença mística, acho que não era esse o ponto ali, tá? Esses são desenvolvimentos posteriores. Com certeza não era o ponto. Com certeza não era o ponto. Ainda que a gente poderia discutir, se quisesse, o que faz mais sentido, ok, não teria problema. Mas isso não é o mais importante. A questão é entender ali o corpo de Cristo. Entender o que é o corpo de Cristo em termos de igreja. Mas entender que ao participar do corpo de Cristo, ao participar do corpo de Cristo como igreja, há em mim um contraste. Eu acho que o autoexame é isso. É pensar assim, o que há em mim que não é o corpo de Cristo? Porque eu estou dedicado a estar unido com Cristo ao ponto de Cristo viver através de mim. O que há em mim em que Cristo não vive? Que aspectos da minha vida Cristo não vive? Que é o pecado, né? Que aspectos da nossa comunidade não são Cristo vivendo, não são o corpo de Cristo? Essa compreensão não nos leva ao desespero ou simplesmente, então não vou tomar da ceia porque eu não estou digno. Não, pelo contrário. Aí sim entra aquela questão. Eu sou sim digno, mas aqui eu participo do corpo de Cristo porque pelo mérito dele, ele opera em mim a sua vontade. Então eu me submeto a ele. Eu estou unido a ele. Então todas as vezes que a gente faz ceia na igreja, eu falo isso. Olha, reflita no que há na sua vida que não corresponde ao que é a vida de Jesus. E participe, porque ele fala, e coma do pão e beba do cálice. Ele não fala assim, veja se dá.
Né? Vê aí se você tem condição. Não, examine-se e coma do pão e beba do cálice. Essa consciência eu acho que é muito importante. E eu acho que ela casa com a teologia paulina de santificação. Aquela ideia que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu vivo no Espírito, que eu ande também no Espírito. Eu acho que faz sentido nesse aspecto. Então, esse arrependimento é um arrependimento que me prepara, que me deixa consciente do que falta de Jesus. Paulo está questionando o fato deles estarem excluindo pessoas, estarem bebendo demais. O problema para Paulo não é nem a bebedeira em si, mas é criar contendas. Ele não se embriaga com vinho, mas também não se enche de espírito, né? Não o paralelo que Paulo fala, que o pessoal quer é se embriagar com o espírito. Ele faz o trocadilho ali. E aí, geralmente, ele fala assim: olha, tenha discernimento para tomar, porque quem come o pão e toma o vinho traz para si juízo. E aí ele fala: pois quem come e bebe sem discernimento, o corpo do Senhor come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiam. Eu quero ouvir você, porque o que eu interpreto tem mais a ver com a comunhão, porque é o seguinte: a gente coloca que Paulo tá falando, ó, quem come e bebe sem discernimento traz para si condenação, ponto. E aí Paulo vai falar: por que vocês estão trazendo condenação? A condenação não é a doença, a fraqueza que ele usa, estão fracos, estão doentes, e alguns morrem ou dormem. A condenação é condenação, ele já sabe. Por isso que vocês, por excluírem pessoas do alimento da ceia, vamos lembrar que a ceia não era esse pãozinho que a gente come, era uma ceia, era uma festa, era o novo Shabá. Por isso existem gente que estão fracas, estão necessitadas, porque vocês não estão fazendo a ceia a justiça da divisão como foi no começo do Espírito Santo desceu. Então me dá a impressão que a frase ela tá junta, a gente pensa que por isso vocês estão condenados, fracos, e a condenação é muito pior, mas vocês estão fazendo o outro sofrer. Então eu sempre que lia isso eu falava: gente, olha só o que é comer uma ceia ou ser um religioso sem o discernimento do Senhor. Você não só traz juízo para si mesmo, mas você machuca os outros. Por isso que Tiago, os grandes judeus, vai falar: a verdadeira religião é se abster das impurezas e também ajudar a viúva e o órfão. Então essa justiça do Antigo Testamento é trazida na hora da celebração da nossa fé. Alguns falariam: isso é uma interpretação muito social. Mas não estou dizendo que é social, porque eu trago que há juízo para quem come sem fé e sem discernimento. Eu acho que há um ambiente espiritual. Só não acho que a condenação espiritual é a consequência ali. Eu acho que é isso mesmo, porque você não manifesta essa sua unidade com Cristo em termos da vida de Cristo na sua vida sem ser na comunidade. Aos Colossenses, Paulo vai dizer que a nossa vida está escondida com Cristo e que é nisso que a gente deve pensar, nas coisas do alto, onde a nossa vida está escondida com Cristo, porque quando Cristo se manifestar, nós seremos manifestados com Ele. Aí você fala: então beleza, então eu vou pensar nas coisas do alto, vou pensar, um dia Jesus vai fazer isso. Só que ele mesmo fala logo depois que a gente deve nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem, que se refaz para pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, quem que é esse novo homem? Ele é a imagem daquele que criou, ele é a imagem de Deus. Ele falou lá no capítulo 1 que Cristo é a imagem do Deus invisível. Então se dispa de quem você é, o velho homem, e se revista de Jesus. É nele, é nesse contexto que ele fala que não tem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. É no revestir-se de Cristo, ou no reconhecer essa união com a vida que está escondida com Cristo, essa manifestação da vida de Cristo em nós, que se manifesta a vida de Cristo na comunidade dos diversos. Então não tem como dissociar o autoexame dos aspectos comunitários e sociais, não tem como, porque senão não era uma refeição comunitária, gente, era a gente comendo ceia em casa sozinho, Doritos e Fanta Uva, não precisava a gente estar reunido ali. E eu não tô nem falando em termos de você ir levar a ceia para pessoas que não podem ir na igreja, tal, isso é uma outra questão, uma outra discussão, que envolve dizer para aquela pessoa: você faz parte dessa família. Isso é uma outra coisa. A comunidade está incluída ali, ainda que não explícita, mas está implícita. Eu tô falando assim das pessoas que se veem como revestidas de Jesus Cristo sozinha. Não existe isso. É revestido de Jesus Cristo em comunidade. Tanto que Paulo, logo no capítulo posterior, ele vai falar sobre o amor. Não adianta você dar a sua vida como sacrifício de nada, se não amar. O amor é a essência da comunhão. E aí que vem a questão, que eu acho que é nesse contexto todo que se inclui toda a nossa discussão doutrinária, entendeu? Há uma obra de Cristo, há uma ação espiritual, há uma união com Cristo, que é Espírito, que transcende as minhas categorias, são categorias dele. Contudo, há uma palavra que Deus me deu. E ele me deu para eu entender. Ela tá aqui, eu tenho acesso a ela e eu posso discutir, eu posso conversar. Só que eu não tenho a capacidade de sentenciar eternamente nada a partir dela.
Eu posso fazer declarações bastante categóricas sobre doutrina e sobre igreja. A Bíblia mostra isso sendo feito em momentos. Mas eu não devo nunca achar que sou eu que estou vaticinando o destino eterno das pessoas. Esses dias eu coloquei no Twitter assim, a nossa fraternidade é definida pelo pai que nos adota, não pela doutrina que nós adotamos. É o pai que adota a gente. Então volta lá, Zwinglio e Lutero quebraram o pau por causa da ceia. Para um, o outro tá no inferno, para o outro tá no inferno. Tirando o fato de que os dois agora sabem onde eles estão. E nós consideramos que eles estão onde? No céu, os dois, unidos a Jesus Cristo. Então, o que foi motivo de guerra lá atrás, hoje em dia a gente não tem problema nenhum. Então, como é que eu posso fazer declarações tão eternas se eu não consigo fazer declarações nem dentro de 1 século, 2 séculos, 5 séculos, como é o caso? Então, humildade nesse aspecto. Há uma obra de Cristo que transcende essas nossas afirmações. Contudo, a tarefa da teologia, ela é dada a nós porque nós amamos o Pai que falou conosco. Então, nós valorizamos a sua palavra. Porque eu amo esse Pai, eu quero estar em comunhão com ele, porque por esse Pai eu reconheço que eu tenho irmãos, com os meus irmãos eu quero ouvir a voz do Pai. E aí, quando um irmão não ouve a voz do Pai, eu não digo que ele não é mais filho desse Pai. Eu digo, você não está obedecendo o Pai. Não foi isso que o Pai disse. Vamos conversar. E se ele fala, não quero conversar e eu vou embora, não é você que diz, você está deserdado então, porque você não é pai, você é irmão. O Ziel Machado fala, quem chama Deus de Pai não pode escolher irmãos. É, exatamente. Então, nesse ambiente, estão as nossas discussões doutrinárias. Nós não estamos erguendo muros. Eu acho maravilhosa a analogia da sala comum que o C.S. Lewis usa no Cristianismo Puro e Simples, né? Ó, eu tô dando uma sala comum, você não pode morar na sala comum, você não pode dormir aqui, você tem que dormir num quarto. Tem muitas portas, você vai escolher um quarto, você vai entrar. A sala comum é o cristianismo puro e simples, o mero cristianismo, né? Cada quarto é uma tradição, uma denominação e tal. Aqui tá o que a gente partilha, você vai escolher uma dessas questões. Eu gosto de pensar nisso, até pela figura de uma construção ou de um prédio, mas pensar nos aspectos do fundamento. Há um fundamento, há um alicerce. A ortodoxia, ela é um alicerce sobre o qual nós construímos. Ela não é um muro, ela é um alicerce, a gente constrói em cima dela. A ortodoxia, ela existe pra gente viver, não pra gente recitar. Então, em cima dela que a gente vive. E a gente vai viver aplicando a tantos e tantos contextos diferentes, porque a gente não sabe o que o futuro nos aguarda, que vai desafiar a nossa ortodoxia. Eles não precisaram lidar, por exemplo, com temas de bioética a respeito de transplante, por exemplo, no tempo de Jesus. Mas isso só surgiu um tempo e a gente discutiu, talvez um dia a gente vai ter que discutir ET, sei lá. Então, em cima da ortodoxia, que é essa ortodoxia, a gente vai construir. E num fundamento se constrói só uma construção. Você não pode ter um prédio com 2 fundamentos, senão esse prédio racha, né? Você faz 2 alicerces e constrói uma casa só em cima dos 2 alicerces, com o tempo mover ali da base faz rachar a parede. Agora, você pode fazer uma base bem ampla e ir construindo coisas em cima até que você descubra que vocês estão no mesmo alicerce. Isso pode acontecer. Não é muito sábio do ponto de vista de engenharia, mas pode acontecer. A gente está fazendo isso diversas vezes. E na história a gente vai entendendo que a gente é parte de um mesmo corpo e que a gente tem doutrinas que podem conversar, mesmo que a gente por séculos achou que a gente não podia conversar. E a gente vai construindo essas pontes. Então, compreender que há um alicerce debaixo do solo e que essas coisas, nos desafios da vida, vão se mostrando e a história da redenção e da reconciliação vai se mostrando nas nossas reconciliações, isso é compreender o desenvolvimento do evangelho também. E Paulo aos Coríntios ele vai falar que é importante que haja os que pregam falsos ensinos. É importante que haja os hereges, vamos dizer assim, porque se prova a fé das pessoas. Então, assim, é inevitável que haja divisões, ele fala. É inevitável. Eu acredito que haja, é lamentável que haja, mas inevitável. Vai haver divisões. Porque se não houvesse divisões, o nome de Jesus era um nome genérico, que podia significar qualquer coisa. Mas o nome de Jesus não é genérico. Quem usava Jesus como nome genérico talvez fosse aqueles que diziam que eram de Cristo, lá no capítulo 3, né? Mas não. O nome de Jesus, ele define algo. E se ele define algo, tem algo que tá fora do que Jesus ensina. Tem algo que Jesus ensina, tem algo que tá fora do que Jesus ensina. Então a gente vai conversar sobre isso. Vai entender o que é que Jesus nos ensina e como é que a gente vive aqui. Essa é a dimensão doutrinária. A gente vai acertar, a gente vai errar, mas a gente não pode negar essa tarefa de sentar na mesa. Eu com você, nós com pessoas de doutrinas mais diferentes ou mais próximas, e nós com os que já morreram. A gente senta na mesa com Agostinho, senta na mesa com Calvino, senta na mesa com esse povo e vai conversar sobre isso e vai colocar, porque nós temos a dimensão doutrinária da comunhão também. E a partir daí nós temos outra dimensão que é a prática, ou que é a missionária, né? Porque ele fala, quando vocês comem e bebem do pão e do vinho, vocês comem e bebem do corpo de Cristo, né? Vocês anunciam a morte de Cristo até que ele venha. Então tem um anúncio nessa prática dessa comunhão. Eu acredito que esse anúncio de testemunho, ele não está apenas no anúncio verbal, porque ele está falando de um anúncio que é de uma prática. Quando vocês comem, vocês anunciam. Ele não fala quando vocês falam, vocês anunciam. Então se há anúncio na prática, em toda a prática, é aquele sacramento da vida, né? É o sacramento ali do tempo que marca uma vida sacramental. E essa vida sacramental é um anúncio. Então ele é em termos de proclamação, mas ele é em termos de prática também. O Barth falava que a teologia é o que orienta, né? A dogmática é o que orienta
a pregação e a prática da igreja, né? Isso está acontecendo nessa comunhão testemunhada na ceia. Anuncia para o mundo a forma como você vive e a forma como você prega. Esse testemunho de Cristo no mundo é a dimensão prática ou missional da igreja. Ela também está presente na ceia. Então tem uma dimensão mística, que é a obra de Cristo, que nós tomamos como dádiva. Tem uma dimensão doutrinária, que é a nossa resposta à palavra do Deus que nos ama e que nos fez um povo. Aquele que diz, este é o meu corpo, ele fala da igreja, este é meu corpo também. E a dimensão da nossa prática, da vida da igreja e do que a gente anuncia. Eu acredito que na ceia reúne isso pra gente pensar. E isso vai tocar totalmente hermenêutica, porque se há a obra de Cristo, que antecede as nossas interpretações, é nela que nós interpretamos, com o Espírito que habita em nós, e é por essa atividade que nós orientamos a maneira como a gente vive, entendeu?